Eu sou um velhinho de 86 anos que chegou no Brasil de navio em 1962, depois de 3 anos em Portugal. A razão que eu vim para o Brasil foi por causa da editora Vida Nova, que começou naquele país europeu e vim para cá com Patrícia e mais 3 crianças naquela época, agora temos 5, e começamos nosso trabalho de preparar livros teológicos para fornecer para estudantes e pastores materiais que possam ser de bênção e ajuda no ministério. E tem sido o nosso principal trabalho desde que chegamos aqui, além de lecionar na Faculdade Teológica e além de agora no ministério mais itinerante, ir para várias cidades do Brasil, acompanhando a Rádio Transmundial e outras organizações. O senhor poderia falar um pouco da tua história antes de o senhor vir ao Brasil, da tua família, quem são os teus pais, onde o senhor nasceu, como o senhor se tornou cristão, com que idade? É um prazer lembrar dos meus pais, porque com certeza, se não fosse Dom Martim Shed e Dona Della Shed, eu não estaria aqui. Eles foram para a Bolívia depois de estudar no Instituto Moody e acharam que Bolívia era o lugar mais necessitado, talvez, do mundo, que eles conheciam. Entre os índios quechuas, aos quais eles dedicaram sua vida para evangelizar e ensinar, em 1923 eles chegaram para lá e, pela graça de Deus, nasceram 4 filhos. Meu irmão mais velho, já falecido, a minha irmã, que está ainda nativa em Guatemala, eu estou aqui no Brasil e tenho uma irmã mais nova, somos 4. Meu pai faleceu em 78, depois de 45 anos na Bolívia. Minha mãe faleceu na Bolívia com câncer e foi uma senhora que muito me influenciou em termos de trabalho missionário, amor às pessoas que não conhecem a Cristo. O senhor então nasceu na Bolívia? Sou boliviano, de nascimento, ainda que criado num lar onde a gente falava inglês. E o senhor conheceu Jesus com que idade? Com 4 anos. A gente teve um problema de consciência por causa de ter gasto R$1 boliviano, que valia 10 centavos naquela época, comprar uma bala. E eu sabia que estava errado, perguntei à minha mãe o que eu podia fazer para limpar a consciência, e ela explicou, conhecer a Cristo. Ela então me explicou o Evangelho e eu, da minha simplicidade, pedi que Jesus entrasse no meu coração, perdoasse e limpasse meu coração. E quando que o senhor resolveu que queria ser um pastor, ou seja, estar envolvido com o trabalho do reino de Deus, assim, totalmente? De fato, para mim, a coisa mais natural seria isso. Eu teria que ter um impulso mais forte para fazer outra coisa. Porque eu gostava de ouvir o meu pai ensinando a Bíblia, então eu achei que um dia talvez eu poderia também tentar ensinar a palavra. Eu gosto de fazer isso. E como que o senhor se preparou para o ministério? A gente estudou, primeiramente, escola primária na Bolívia, até o 8º ano, depois mudamos lá para a América, para estudar numa escola para filhos de missionários, e daí eu mudei para a academia de Wheaton College. Quando terminei com 16 anos, comecei a estudar na própria faculdade e terminei em 49, e daí eu fiquei para fazer o mestrado.
Daí eu fui para o Seminário da Fé, na Filadélfia, terminei em 53. Daí fui para a Escócia para fazer doutorado em Novo Testamento. O senhor me contou uma vez que o senhor estudou com o Jim Elliot. É verdade. E o que o senhor poderia contar para nós assim, a respeito desse irmão? Bem, Jim Elliot nos impressionou por causa da sua dedicação. Ele viveu aquilo que ele também falava, né? Que não é tolo quem larga o que ele não pode segurar para pegar algo que ele não pode perder. E, obviamente, ele está falando sobre a vida que futuramente ele daria para ganhar aqueles índios Aucas no Alto Amazônia, em Equador. E já que estamos aqui em Israel, né, eu queria aproveitar para perguntar para o senhor qual a tua opinião a respeito da importância de Israel hoje? Israel tem importância para a Igreja de Jesus Cristo por causa das profecias. Paulo ensina claramente que Israel será salvo e que essa salvação, Romanos 11:15, indica que com a salvação dos judeus, Jesus Cristo voltará. E como eu estou ansioso de ver Jesus de volta, seria muito bom se fosse antes de eu falecer, a gente podia ficar animado em estar nesse país e saber que Deus está operando, mesmo devagar, em trazer judeus para conhecimento de Cristo. O que o senhor acha, por exemplo, da atitude de alguns pastores que têm levado as suas igrejas a adotar costumes dos judeus? Eu não recomendo isso por uma razão bem óbvia. Essas práticas pré-cristãs, isto é, dos judeus que não conhecem a Cristo, têm muito pouco a oferecer em termos de ensinar-nos como adorar a Deus, como seguir ao Senhor Jesus. O Antigo Testamento é muito importante porque é a base, é o fundamento de o que o Novo Testamento ensina, mas de fato há uma progressão nesse ponto que é muito importante saber que as coisas velhas desapareceram, eis que vieram as coisas novas. E nós não vamos trazer as coisas velhas de volta para praticar, por exemplo, as festas judaicas, guardar o sábado, ou coisas semelhantes. Eu não vejo nenhuma vantagem nisso e que, de certo modo, é uma negação daquilo que o Novo Testamento ensina. O senhor acha que tem alguma importância ou tem alguma relevância para o cristão fazer uma viagem para Israel para visitar os lugares que estão ligados à Bíblia e principalmente à vida de Jesus? Eu vejo bastante importância e relevância pelo fato de que o cristianismo é uma fé histórica. É baseado em certos fatos que aconteceram visivelmente, especialmente o nascimento de Jesus, onde ele viveu, o que ele fez, os milagres que ele operou, e finalmente a sua crucificação nesta cidade onde estamos gravando essas palavras. Então, como o cristianismo tem raízes muito fortes de história, de eventos que aconteceram, qualquer ajuda em compreender quais eventos e como que aconteceram e onde aconteceram, eu acho de importância primária. Nós somos de uma igreja de imigrantes, pessoas que saíram do Brasil e foram trabalhar no Japão e
e assim como nós, muitas pessoas lá também acabaram conhecendo Jesus lá e foram salvos. E nós gostaríamos de pedir que o senhor desse uma mensagem para essas igrejas que estão lá e que elas ainda estão nesse meio termo. Não, são brasileiros que não estão no Brasil, mas ainda não são japoneses, né? Uma mensagem de encorajamento e de orientação para esse tipo de igreja que está se estabelecendo ali no Japão. Eu visitei Japão 3 vezes para pregar e falar para as igrejas, para uma escola bíblica também e para um encontro missionário. Me parece que Japão tem, em grande parte, rejeitado o Evangelho. Depois da Guerra Mundial, milhares de missionários foram da América do Norte para o Japão. E o Japão aceitou, porque eles realmente ficaram impressionados que a América do Norte não tentou aproveitar ter ganho essa vitória e trataram o povo, de certo modo, bem. Agora, o fato que os brasileiros que estão lá, que têm grupos que estão reunindo e falando de Jesus Cristo, para mim é um grande, grande motivo de alegria e gratidão a Deus, porque de fato eles têm uma oportunidade que qualquer pessoa que não tenha raízes japonesas não pode, de fato, fazer. Ele não tem essa liberdade de ser recebido e aceito. Portanto, Deus pode usar essas igrejas, esses grupos que estão reunindo, esses estudos bíblicos, para trazer um país que muito precisa razão de ser, razão de estudar, razão de trabalhar tanto como o japonês trabalha, para estudar sobre o futuro, qual é esse futuro maravilhoso que Deus tem preparado para aqueles que creem nele, e dar-lhes uma palavra de encorajamento para crer no Senhor Jesus. E é uma oportunidade, especialmente aqueles que podem falar japonês, que nós, que não falamos mais de 2, 3 palavras, não temos essa possibilidade nem facilidade.